Glória a Deus, amém, meus irmãos. Depois que já oramos, que adoramos ao nome do Senhor Jesus, vamos estar dando continuidade ao nosso estudo, amém? Apocalipse, o livro a qual escreveu São João, o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, no seu capítulo de número 2, verso de número 18. A quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto: diz ao Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, ou toleras que Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retém até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com varas de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, meus irmãos, Jesus ele já se apresenta aqui nesta carta, falando, descrevendo ele, aquele que tem olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao latão reluzente. E ele vai falando aquela palavra que a gente falou nos outros vídeos sobre conhecer, Que Jesus, ele conhece eu e você no nosso íntimo. Jesus sabe quem é e quem não é, ele conhece tudo de nós. No Salmo 139, o salmista Davi, ele fala para nós: sonda-nos, ó Deus, que conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E ali naquele salmo a qual ele escreve para Deus, e nós hoje temos acesso ao Salmo 139, ele já começa falando o quê no Salmo 139? Senhor, tu me sondaste e tu me conheces. Tu sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe entende o meu pensamento, e sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. E ali o salmista fala que Deus ele nos viu quando nós ainda estávamos informes no ventre da nossa mãe. E ali ele é escrevendo no livro dele a nossa vida, o que a gente ia fazer, o que a gente ia viver, as datas, os dias, o ano, os anos, tudo, Deus ele já sabia a meu e a teu respeito. E Jesus já começa aqui falando o quê? Que ele conhece, irmão. Se tem uma coisa que Deus sabe, é quem é cada um diante dele. O Senhor, ele nos conhece. O Senhor é aquele que sabe tudo de mim, de você. Olha que Pedro, o apóstolo, antes de Jesus ele ir para a cruz, Jesus falou ali na mesa da ceia: um de vós há de me trair. Um de vocês que estão aqui vai me trair. E ali todo mundo ficou espantado com aquela notícia que Jesus falou que ali ia ter um traidor. Quando todos ficou assustado, Pedro falou: Senhor, ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ainda, Senhor, que seja necessário eu morrer por ti, ainda que seja necessário eu ir para a cruz com o Senhor, eu vou. E olha que Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás, ele quis a sua alma. Satanás, ele quis te peneirar como se peneira um trigo. Mas eu roguei ao Pai para que nada de mal te acontecesse, para que nada de ruim te acontecesse, Pedro. Quando você se converter,
você vai fortalecer teus irmãos, você vai ajudar os teus irmãos. E ali Pedro falou, não, Senhor, e a gente sabe o restante da história, que Pedro, ele negou a Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar, como o próprio Jesus tinha falado. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes você vai dizer que não me conhece. E assim sucedeu. E olha que interessante que após a ressurreição de Jesus, ele foi atrás de Pedro. A Bíblia fala em João 21 que eles estavam pescando, não muito longe da praia, quando eles avistaram alguém do outro lado da praia. E alguém falou, olha, é o Senhor. Olha, é o Senhor. Só que antes disso, eles tentaram pescar a noite inteira e não pescou nada, não pescou nenhum peixe sequer. E Jesus lá na praia falou, amigos, joguem a rede para tal lado e vocês vão pescar. E assim que eles jogaram a rede, eles pescaram 153 grandes peixes. E vendo aquele sinal, eles sabiam que era quem que era Jesus. E alguém falou, olha, é o mestre Pedro. Pedro pula na água, nada e vai ter com Jesus. E os outros discípulos vêm em seguida com um barco até o local para poder ter acesso à praia. E ali, quando eles estão com Jesus comendo pão e peixe, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus fala, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Em seguida, Jesus fala de novo com Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro ficou assim já refletindo, né? Já a segunda vez que Jesus está me falando se eu amo. Ele falou, sim, Senhor, eu te amo. Jesus falou o quê? Cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro. Ou seja, já que Pedro negou 3 vezes que não conhecia Jesus, 3 vezes, então ele iria confessar que ele amava Jesus. Ou seja, Jesus restaurou a Pedro. E ali ele ficou triste e falou, mestre, tu sabes de tudo, mestre. Tu conheces tudo, porque ele conhece. A Bíblia fala que ninguém precisava dar testemunho do homem para Jesus, porque Jesus já sabia quem era e quem não era. Jesus conhecia o coração do homem. Então, irmão, você vê que Deus fala aqui nessas cartas que a gente está lendo esses dias todo o quê? Que eu conheço as tuas obras. Eu sei quem é, sei quem não é, sei quem me serve, sei quem não serve. Então, irmão, não fica preocupado com o que o homem, com a mulher, o que os outros vão pensar de você. O importante, irmão, que Deus e você sabe a seu respeito. O importante é que quando você dobra o teu joelho no chão, quando você deita a sua cabeça no travesseiro e vai dormir, a sua consciência está em paz para com Deus. E ali ele fala o que aqui na carta? Que ele conhece. Então, Pedro, lá em João 21, ele já teve o que? A humildade. Falou, não, Senhor, se o Senhor está dizendo que o Senhor conhece, o Senhor sabe. Olha que incrível. E Jesus falou que eu conheço as tuas obras. Olha, gente, obras. Tem uma coisa que Deus, ele sabe também de obra. Irmão, não faz obra para se aparecer para homem nem para mulher, não. Faz obra para Deus. Claro que, às vezes eu sei que às vezes você usa o celular, um recurso para poder mandar mensagem para a pessoa que às vezes doou. Às vezes você sabe de alguém que está necessitado e uma pessoa tem condições financeiras de ajudar e às vezes essa pessoa que tem condições financeiras não consegue ir até a casa dessas pessoas necessitadas, mas você consegue, você é uma ponte e às vezes você precisa filmar para fazer uma prestação de conta, é uma coisa. Agora você sai filmando para poder ganhar reconhecimento, irmão. Você pode ganhar reconhecimento sim, daqui da terra, porque do céu, o céu ele não vai aplaudir isso. Eu sei que pode gerar polêmica, eu sei que alguém pode me xingar nesse vídeo, e eu também não tô nem aí, eu tô aqui para pregar a palavra de Deus. Mas a Bíblia, Jesus falou, Jesus nos ensinou o quê? Que quando a gente for dar uma esmola, que a mão direita não sabe o que a esquerda dá. Quando se trata de esmola, quando se trata de ajudar, você não tem que sair por aí colocando só para parecer que você é o bonitão, a bonitona, que você é o popstar, que você é o poderoso, que você é o blogueiro, que você é o salvador da pátria. Não, irmão. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Até o ser humano já tá farto dessa hipocrisia. Tem gente que ali tá precisando da necessidade, às vezes não aceita. Por quê? Porque a pessoa quer se aproveitar da desgraça alheia para se aparecer, para ter seguidor, para ter gente aplaudindo, para ter gente elogiando. Jesus fala que quem faz isso já ganha a recompensa aqui da terra, não do céu. E o nosso intuito, a nossa intenção não é só ter coisas da terra, principalmente ter as celestiais, onde os ladrões não podem roubar, onde não vai enferrujar, onde as coisas não vai perder o brilho, é na celestial. E ele fala o quê? Que essa igreja era uma igreja que tinha muita obra. Jesus sabia do amor dessa igreja.
do serviço dessa igreja, uma igreja que servia muito a Jesus, da fé, da paciência. Olha aqui, paciência é uma palavra que muitos de nós estamos precisando no dia de hoje, ter paciência, né, irmão? Suportar aqueles que estão fracos, ajudar a levantar aqueles que estão caídos. Paciência, ter uma paciência de Jó, esperar em Deus, né? Guardar a fé. E ele fala o quê? Que as obras que essa igreja tinha era mais ainda do que a primeira, ou seja, ela estava multiplicada em obra, essa igreja. E fala o quê? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha só, irmão. Interessante que a Jezabel histórica, ela já está morta, ó, há milênios, há anos que essa Jezabel, que era rainha de Israel, mulher do rei Acabe, devota a Baal, filha do sacerdote de Baal. A Bíblia fala que essa mulher Jezabel foi uma das piores mulheres que já teve aqui nessa terra. Fala que ela casou com o rei Acabe, o rei desobedeceu a ordem de Deus, porque Deus falou que o povo dele não era para se casar com povos pagãos, com povos idólatras. Então o rei Acabe, ele não seguiu o mandamento do Senhor, ele casou com Jezabel, adoradora de Baal, filha de sacerdotes de Baal, devota assim forte de Baal, e trouxe o quê? A idolatria para Israel. Então Jezabel, ela trouxe a idolatria para Israel, ela manipulava. O que a Jezabel fazia? Ela manipulava o rei, ela manipulava tudo e todos, era tudo do jeito que ela queria, da forma que ela queria. A última palavra tinha que ser da Jezabel, e ai de quem contrariar essa Jezabel. Na história de Reis, em Reis conta o quê? Que essa Jezabel, ela uma vez viu o rei Acabe triste, desgostoso de espírito. Ela falou: o que você tem, meu marido? O que você não se alegra? O que você não come? O que você tem que você tá desgostoso? E ali o rei Acabe falou: ai, tem uma vinha aqui tão perto de casa que ela é pequena, mas ela é tão bem cuidada, ela é tão bonita e eu queria pra mim. E Jezabel falou: mas você pode, você é rei. E ele falou: não, eu já tentei comprar essa vinha, o dono dela não compra e não vende, porque ele é um levita, ele ganhou de herança. Ele ganha de herança, ele não pode vender a terra dele, ele não pode vender as coisas dele, foi uma herança. Que era de Nabote, né, a vinha de Nabote. Ele não podia vender porque era herança dele, nem vender, nem dar, nem nada, era herança dele. E ali ela deu um jeito de contratar duas pessoas para dar falso testemunho contra Nabote, dizendo que Nabote tinha blasfemado contra o rei de Israel. E blasfêmia contra o Deus de Israel, em Israel, tinha uma pena capital de quê? De morte. Ou seja, quem blasfemasse contra o Deus de Israel era apedrejado até a morte. E ela pegou e fez esse plano com essas duas falsas testemunhas e falou: olha, acusem a Nabote. E as duas falsas testemunhas acusou Nabote de blasfêmia e todo mundo matou Nabote apedrejado. E no final das contas, a vinha que o rei queria de Nabote passou para o rei Acabe. Ou seja, ela manipulou a situação, ela mentiu, manipulou para que o rei pudesse usufruir da vinha de Nabote. E a Bíblia fala que ela era muito má. Fala que na história que ela tinha erguido uma imagem enorme de Baal, e os órgãos de Baal ficavam expostos. Os órgãos genitais de Baal ficavam expostos, e essa estátua de Baal ficava bem na entrada de Israel, bem grandona. E todo mundo que entrasse por Israel teria que beijar. Tá entendendo? Tinha que beijar a genitália do Baal, tinha que beijar o Baal, adorar o Baal para poder entrar na cidade. Por isso que quando o profeta Elias, depois de ter profetizado contra o rei Acabe, que não iria chover em Israel, depois daquele desafio no Monte Carmelo, que Deus mandou fogo do céu, e que aqueles 400 e poucos sacerdotes de Baal foram mortos ali no Monte Carmelo, e depois Deus mandou a chuva, ele se escondeu com medo do quê? Da ameaça de Jezabel. Ele falou: não, Senhor, me mata, eu quero a morte, me basta. Eu não sou melhor que meus pais, eu não sou melhor do que meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Mas antes disso, Elias falou que: Senhor, ficou só eu aqui em Israel? E Deus falou para Elias: não, Elias, não ficou só você. Eu deixei ainda 7.000 que não beijou a Baal, ó. Que não adorou Baal e nem o beijou com a sua boca.
Porque, ou seja, quem entrava em Israel tinha que beijar Baal, beijar a genitália do Baal, adorar o Baal para poder entrar na cidade. Olha para você ver o nível de idolatria que estava acontecendo em território judeu, em território israelita, sendo que era totalmente proibido por Deus. Então foi uma das piores rainhas que já teve. E Elias profetizou que Jezabel iria morrer e que os cachorros não iam comer a cabeça, nem as mãos dela e nem os pés, mas ia levar o corpo dela. E assim aconteceu. O rei Acabe também morreu em batalha, em guerra. Ele se disfarçou para peleja, fingindo que não era o rei, e alguém foi lá e matou ele. Antes disso, Deus levantou Micaías para profetizar que ele iria morrer, deixou Micaías preso na prisão. E a profecia de Micaías se cumpriu, aconteceu, porque foi Deus que falou. E a Jezabel, a Bíblia fala que ela estava se pintando, se ornamentando, que ela era uma mulher vaidosa, mas não é só pela vaidade física, tá, irmãos? Ali, o que eu quero falar aqui, que tem muita gente que às vezes usa que Jezabel estava como pode dizer, cuidando da aparência e por isso que ela era abominável. Não, não era por causa da aparência de Jezabel, não é porque ela se cuidava, é porque ela era contra Deus, contra a lei de Deus, ela era idólatra, ela manipulava todos e todos para conseguir o objetivo dela. Ela trouxe a prostituição, ela trouxe a idolatria, ela matava os profetas de Deus, que era o Deus de Israel, ela matava os profetas do Deus de Israel. Então, é por isso que Jezabel, ela não se arrependeu. E ela estava ali se pintando para seduzir alguém, com certeza. Porque ela era uma mulher sedutora, era uma mulher vaidosa, no sentido de tudo que ela queria, ela tinha que fazer as coisas acontecer para ser cumprido do jeito dela. E veja bem, é isso que eu quero que os irmãos entendam, o fio do negócio, não é o cuidado pessoal, mas sim a intenção dela. Até mesmo um exemplo, o cuidado pessoal da gente tem que ser para o nome de Deus ser glorificado. Não tem que ser para seduzir A, B, C, não, nada disso. Tem que ser para um cuidado do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, e você está bem apresentável. Agora, não com a intenção de querer seduzir, sabe Deus lá quem. Amém, irmãos? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, a Jezabel histórica, a Bíblia fala que Jeú, quando ele conquistou ali o território de Israel, ele gritou lá de cima, alguém quer comigo? Alguém quer comigo? E contra essa Jezabel, e a Bíblia fala que os servos da Jezabel, do palácio, empurrou a Jezabel, ela caiu e morreu. Da queda que ela teve, ela morreu, e veio os cachorros e se cumpriu a profecia do profeta. O cachorro veio e comeu o corpo dela, só ficou a mão e a cabeça e os pés da Jezabel. E foi uma morte muito feia. E Jesus fala o quê? Que na igreja tinha um espírito de Jezabel, esta mulher Jezabel, que, veja bem, a Jezabel já estava morta. Você tá entendendo? Então, que Jezabel é essa que está operando na igreja? O espírito de Jezabel. A Jezabel morreu, mas o demônio que usava a Jezabel para perturbar Israel, para matar os profetas de Israel, para cometer idolatria, para cometer prostituição, ele procura o quê? Corpo, irmão. O diabo, ele é assim, quando ele sai de um, ele já vai procurando outra casa. Não é isso que Jesus falou? Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda em lugares áridos, em lugares secos, e ele sofre ali, ele quer voltar para a casa dele, e ele vai até a casa dele, ou seja, essa casa do diabo é um corpo, é uma pessoa. E quando ele vê que aquele corpo não está habitado, ele vai e chama mais 7 demônios com ele para entrar no corpo daquela pessoa. Jesus fala o quê? Que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Ou seja, o demônio constantemente ele está o quê? Tentando entrar em corpos. Porque o espírito, ou seja, a gente é um corpo, alma e espírito, certo? Para nosso corpo estar andando, a minha alma, a sua alma e o seu espírito, e o meu espírito tem que estar dentro desse corpo. Ou seja, o veículo do espírito aqui nesta terra é o quê? É o corpo, a matéria, certo? Então, o demônio, para poder atuar, ele tem que entrar o quê? Numa matéria. A mesma coisa, Deus, para Deus operar, ele usa a minha, a sua vida, ele usa o quê? A gente para poder fazer a vontade dele. Deus usou até a mula para repreender o profeta, ou seja, um veículo, uma matéria. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui é uma matéria. Então, o demônio, o espírito maligno que estava em Jezabel, ele saiu de Jezabel para poder o quê? Para poder atuar na igreja. Como que esse demônio ele age? Esse demônio de Jezabel, irmão, é muito forte essa palavra, mas tem que ser falado. Com falsas profecias, mas qual é o intuito dessas profecias? Enganar os servos de Deus para que eles se prostituem como sacrifício da idolatria. Irmão, tem muita gente que tem esse espírito de Jezabel, isso daqui é algo terrível. Geralmente essas pessoas que
estão possuídas por esse demônio, irmão, não é demônios que você vai no culto de libertação, de oração e fala, em nome de Jesus, demônio, sai dele. Em nome de Jesus, demônio, sai dela. Não, é principados, potestade, tronos, lugares estratégicos. Ou seja, o diabo, são aqueles diabos que eu costumo dizer que ele manipula as pessoas. É como se as pessoas fossem um bonequinho de ventríloco que ele manipulasse e as pessoas fazem aquilo que eles querem. Esse tipo de demônio, irmão, só sai com muito jejum e oração e a pessoa se submeter à palavra de Deus. Se a pessoa não se submete à palavra de Deus, não sai. Essas pessoas que têm essas características são pessoas que o diabo, né, usa elas para ser manipuladora, para poder as coisas da igreja ser do jeito que elas querem, não do jeito que Jesus quer, não do jeito que Jesus manda, não do jeito que Deus orienta. Essas pessoas geralmente elas gostam de estar perto ali dos líderes para manipular. Sabe aquelas pessoas que elas parecem que têm a razão em tudo? Elas são aquelas pessoas que a última palavra ali vem delas e ponto final e acabou e é do meu jeito. E são pessoas que, irmãos, a gente vive nos dias tão difíceis que até com profecia nós temos que tomar cuidado. Veja bem, irmãos, a maior profecia é a palavra de Deus. Então toda a profecia que você receber, eu receber e não condiz com essa palavra, irmão, descarta, porque não vem de Deus, irmão. Porque o que vem de Deus traz cura, traz alegria, traz felicidade, traz paz. Deus vai confirmando, as coisas vai se encaixando. Tem que tomar muito cuidado. O apóstolo João fala assim, filhinhos, eis aí a última hora em que muitos vão se fazer anticristo, ou seja, muitos estão sendo anticristos, muitos estão sendo falsos profetas, muitos estão entregando aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que a palavra de Deus manda falar, não aquilo que Deus manda dizer na sua palavra, não. Tem muitas pessoas, irmãos, que como eu falei aqui nos vídeos anteriores, a profecia é de acordo com o que você pode dar, entendeu? Por exemplo, se a pessoa ela tá cometendo um adultério, se a pessoa ela tá buscando coisas ocultas, se a pessoa tá buscando coisas do diabo, às vezes a pessoa sabe que ela tem dinheiro, não repreende. É o espírito que é de Jezabel, fala, não, se eu repreender, se eu exortar, eu vou perder um dizimista, eu vou perder um ofertante. Não, essa pessoa aqui não, ou seja, a pessoa sabe que a pessoa tá fazendo as coisas erradas, tá no adultério, tá na prostituição, tá na fornicação, tá indo em outras casas que não é a casa de Deus, tá indo consultar outras coisas que não é a consulta da palavra de Deus, que não é Deus, que não é Jesus, que não é oração, que não é pro monte orar, não, buscando outras coisas, sabe, às vezes o líder tem consciência, às vezes a liderança tem consciência, mas às vezes não exorta, não fala com medo do que pode perder, com medo do dinheiro, geralmente essas pessoas têm dinheiro, sabe? É as características, entendeu? Às vezes são pessoas que não só dinheiro, mas tem alguma certa autoridade ou faz algum serviço bom na igreja e às vezes a pessoa tá errada, o líder não repreende com medo de perder a pessoa. Isso tá errado, irmão. Isso são características do quê? Do espírito de Jezabel, manipulação. Pessoas que não aceitam a palavra de Deus como ela é, que tem que ser tudo do jeito delas. Entende? Irmãos, as coisas estão tão feias hoje em dia que até a Bíblia estão querendo atualizar. Estão querendo tirar palavras que estão na Bíblia. Estão querendo colocar palavras que não está na Bíblia. Isso é o quê? É característica do espírito da Jezabel, irmãos. É característica do espírito maligno isso aí. Entende? E lá, aqui mesmo no livro de Apocalipse, Jesus exorta, ai daquele que tirar e ai daquele que acrescentar. Ai, irmãos. Só que muita gente está achando que é Deus. Tem muita gente que acha que pode com as coisas espirituais e não pode, irmão. Quem está acima de tudo e todos é Deus. O céu está acima da terra. Ainda, irmão, quem manda nesse sistema, neste mundo ainda é o céu. Não é a terra que manda, não, irmão. Vem todo lá do céu. Deus permite até um determinado tempo, até uma determinada linha que só Ele sabe. Mas se atravessar aquela linha, irmão, aí Deus se levanta. Deus está voltando, Jesus está voltando. Deus não está feliz com essa terra, com as coisas que estão acontecendo. Falta de amor, falta de empatia, falta de buscar Deus. Hoje em dia tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. E sabe o que é engraçado? Muita gente pode me xingar, muita gente xinga outros irmãos, outros cristãos, outros crentes. Muita gente blasfema, fala mal da igreja, fala que a igreja só quer dinheiro, que a igreja, que o pastor é ladrão, que a missionária é ladrona, que não sei do que lá. Sabe? Mas quando essas pessoas estão numa sala de uma UTI, numa CTI, quando estão com câncer terminal em casa, quando está doente, alguns ainda lembram de Deus,
Alguns ainda lembram da igreja, fala para aquele irmão orar por mim, fala para aquela irmã orar por mim. Alguns ainda pela misericórdia ainda lembram de Deus. Então por que essa toda arrogância com Deus? Por que se desfazer de Deus? Eu quero falar para você uma coisa, a gente veio para esta terra sem nada. Quando a gente veio, a gente nasce sem nome, nasce sem religião, nasce sem egoísmo, nasce sem nada, a gente nasce limpo. E quando a gente vai, a gente não leva nada de matéria. A gente vai levar, sim, as nossas obras que a gente fez para com Deus. O que a gente fez para com as pessoas que vão ficar aqui depois da nossa ida. Qual é o legado que a gente vai deixar. E o principal, para onde a nossa alma vai depois que os nossos olhos se fechar daqui. Então, irmãos, é uma reflexão. Não deixe, irmão, as pessoas te manipular. Por isso que você tem que estudar o que? A palavra de Deus. Você tem que comer da palavra para você não ser enganado. E Jesus fala o quê? Que ele ainda deu tempo para as pessoas se arrepender. Ele deu tempo, mas todavia não quis se arrepender. Não quiseram se arrepender. Sabe por quê, irmão? Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que as pessoas morram sem ele, parta daqui sem ele. Deus não gosta disso. Ao contrário disso é o quê? Em Salmos fala o quê? Que precioso é ao Senhor a morte dos seus santos. Para aqueles que dormem em Jesus, sim. Para Deus é uma alegria, porque a pessoa está recolhida até o dia da ressurreição dos mortos, até a pessoa estar diante de Deus, receber os seus galardões, suas coisas. Agora, a pessoa que parte daqui sem Deus, irmão, o destino é o lago de fogo, é a tristeza, irmão, a condenação eterna. O ranger de dente, onde o fogo não se apaga, onde o verme, irmão, o verme não morre. Deus, ele não quer isso. Então, Deus, ele dá um tempo para se arrepender. E o que é se arrepender? O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mentalidade, é mudança de mente, mudança de vida. Não tem como dizer, ai, Jesus, eu amo Jesus, mas eu não obedeço o que Jesus fala. Olha que interessante, toda vez que Jesus levantou alguém, perdoou alguém, ele sempre falou, vai e não peques mais. Aí talvez se você que tá me vendo falar, mas todos nós é pecador, cara, inclusive vocês, inclusive eu. Só que o que ele tá falando ali é o quê? Da prática do pecado. Nós temos que se esforçar, irmão, o máximo para agradar a Deus. Se esforçar para buscar Jesus, a presença de Jesus na nossa vida, fazer as coisas certas, errar menos e acertar mais. É isso, é você se esforçar. Zaqueu, ele roubava, Zaqueu, ele falou assim para Jesus, mestre, se alguém eu tenho roubado, eu vou devolver 4 vezes, eu vou restituir 4 vezes, ou seja, mudou a mente dele, ou seja, se eu roubava, já não roubo mais, ao contrário, até o que eu roubei eu vou devolver, ainda vou pagar o valor a mais, os juros e a correção. Entende? Ou seja, é mudança, gente, é mudança. Não tem como, eu quero Jesus, mas eu também quero as coisas do mundo. Eu quero beber a ceia, mas eu também quero beber cerveja. Eu quero ter a minha esposa em casa, mas eu também quero ter amante na rua. Ou seja, é mudança de mentalidade. As coisas que eu fazia antes, eu não vou praticar mais. Eu vou fazer de tudo para servir a Deus. Ai, Carol, mas é difícil. Quem falou pra você que ia ser fácil, irmão? É renúncia, irmão. É renúncia. O reino de Deus é conquistado à força, é com luta, é com esforço pra poder chegar lá, irmão. Irmãos, essas coisas que a gente passa, se não for pra ter o céu, é pra ir pra onde? Você acha que a gente suporta ser xingado, humilhado, perseguido, caluniado, blasfemado, passa por tanto perrengue, tanta coisa, perdoa, dá um lado da cara, dá um lado da outra cara, engole uma coisa daqui, engole uma coisa dali, chora daqui pra Jesus, chora de lá pra Jesus. Se não for pra ir pro céu, irmão, nós tá perdendo tempo. O nosso alvo é ir pro céu, é pra Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, que desce do alto da parte de Deus. Então Jesus dá o quê? Ele dá sempre um tempo pra pessoa se arrepender. Às vezes alguém fala assim, ainda essa pessoa tá assim, irmão, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes Deus tá dando um tempo pra se arrepender. E Jesus fala o quê? Que aquela Jezabel não se arrependeu. E qual é o castigo? Colocar o filho da Jezabel na cama, doente, e todos aqueles que adulteram com ela, que se prostituem com ela, também ia ficar enfermo, ia ficar doente, ou seja, um castigo de Deus. Não quer se arrepender? Então eu vou te pôr enfermo, vou te deixar enfermo. Você não quer se arrepender? E Jesus fala o quê? Que na igreja existem algumas pessoas que o quê? Que não tinha essa doutrina de Jezabel, não seguia aquela doutrina de Jezabel. Ou seja, irmão, se conserva puro. Conserva-te a ti mesmo puro. Às vezes você está num lugar que sangue de Jesus tem poder.
Às vezes você tá congregando numa igreja que só a misericórdia é a igreja, porque aqui era a igreja de Jesus também. Mas a Jezabel tava lá na igreja. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui ainda nesse lugar? O que eu tô fazendo aqui nesse ministério? Eu quero dizer pra você que Jesus falou que ainda tinha algumas pessoas naquela igreja que era dele e que ainda segurava a doutrina de Cristo. Entende? Então, irmão, segura a doutrina de Cristo na tua vida. Salvação individual, você pode estar no meio da multidão. É cada um que vai responder diante da sua vida para Deus, salvação individual. Você fala, meu Deus, cara, esse lugar aqui, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Eu não sei nem daqui que eu tô fazendo nesse lugar, irmão. Ou seja, porque não tem igreja perfeita. Você vê aqui, ó, nas igrejas do Apocalipse, pelo menos até agora as que a gente viu, cada uma tinha qualidade, mas também tinha o quê? Tinha um defeito. Cada um tinha um defeito, cada um, Jesus tinha uma crítica para fazer para elas. Então, ou seja, nenhuma delas está isenta de passar prova, de dificuldade, de luta, de ter ali um Balaão, de ter ali uma Jezabel, sabe? De ter ali o trono de Satanás. E se você for ver para as cartas dos apóstolos, se você for olhar também, meu Deus do céu, a igreja de Gálatas, o povo estava na carne. Foi obrigado Paulo a escrever. Vocês não sabem que quem anda na carne não vai herdar o reino de Deus? E ali ele escreveu os frutos do Espírito, os frutos da carne. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha muito dom de línguas, de profetizar, muito dom assim espiritual, porém tinha o quê? Prostituição. E Paulo falou que, olha, é inadmissível que no meio de vocês tem um pecado que nem sei como mencionar. Ou seja, um jovem está dormindo com a mulher do seu pai. E ali Paulo ele entregou aquele jovem ao diabo para que o espírito dele fosse salvo. Ou seja, não vai ter igreja perfeita, não tem como falar, ai Carol, então eu vou sair de uma, vou congregar no outra. Lá também vai ter luta, lá também vai ter dificuldade, lá também vai ter uma coisa boa, um elogio de Jesus, mas também vai ter uma crítica de Jesus. Então, o que compete a mim e a você? Se conservar a si mesmo, guarda-te a ti mesmo. Nós temos que guardar nós mesmos, irmão. Porque, como dito antes, salvação individual. Jesus vai voltar para cada um individual. Então a nossa parte que é o quê? Orar, buscar Deus, entregar aquilo que Jesus manda entregar. Tá sempre na direção de Deus, irmão. Fazer o que Jesus manda. E ponto. Se conservar puro. Porque no último dia, irmão, vai ter uma peneira. No último dia vai ter um que vai estar do lado direito, que serão as ovelhas, que vai ouvir de Jesus, vinde bendito de meu Pai, entre no reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, você me vestiu, estava doente na prisão, você foi me visitar, estrangeiro, você me hospedou. Do lado esquerdo vai ter aquela outra turma, os bodes. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha aí, o fogo eterno não é para o ser humano. O fogo eterno foi feito para o diabo e os anjos dele. Mas tem gente que tá igual o diabo. Tem gente que imita as obras do diabo, quer se tornar filho do diabo, não quer vir para a luz, que foi o que Jesus falou em João 8, que ele é a luz do mundo, quem segue ele não vai andar em trevas. E que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Quem pratica a verdade vem para a luz, e quem não pratica, foge dela. Por quê? Porque não quer que as suas obras sejam manifestadas. Por quê? Porque vai ser feito em Deus, ou seja, vai estar exposto diante de Deus. Quando a gente vem para Jesus, tem que deixar tudo na luz, tudo claro. Não vai ter nada oculto. Mas tem muita gente, irmão, que tá igual o diabo. Não tem amor, não tem misericórdia, odeia o pai, odeia a mãe, odeia os animais, mata os animais, faz coisa errada, desagrada a Deus. Então tá igual o inimigo. Então por que ele já não vai morar com o diabo? Já vai junto com o diabo também. Já que quer ser diabo, vai morar junto com Satanás. Por isso, uma das importâncias, irmão, da gente tá se posicionando com Deus. Pra gente não ir parar lá, naquele lugar de fogo, naquele lugar de tormento, naquele lugar de agonia, irmão. Então tem muita gente que vai pra lá, porque não quer Deus. Entende? Irmãos, eu já vi vídeo de pessoas aí fora falando que se for para encontrar o Marco Feliciano, nossa, meu Deus, irmão, nosso irmão Marco Feliciano, pastor. Tô citando um caso assim, porque ele é uma figura conhecida. Amo o pastor Marco Feliciano, amo, @Marco Feliciano, amo o pastor Marco Feliciano. Tenho os DVD dele, principalmente os mais antigos, de hoje também. Os de hoje também eu assisto. Mas os mais antigos mais ainda, mas até hoje também eu sigo ele.
Um homem de Deus, irmão, para passar as coisas que esse homem já passou, irmão, só Deus. Só Deus, ele só tá de pé por causa de Deus. E eu já vi gente aí famosa falando que se fosse para ir pro céu, encontrar Marco Feliciano, ele queria ir pro inferno, de cabeça para baixo com tudo. Olha o nível de coisa que a gente chegou. Para você que a pessoa prefere ir pro inferno do que morar com o pastor Marco. No céu. Então você vê que o que eu tô te falando, a gente quer virar demônio, coloca o chifre do diabo, o olho do diabo, corta a língua, se mutila todo. Tem gente que tá igual o diabo, irmão. Eu tô falando aqui, mas daqui a alguns dias vai ser até proibido falar diabo. Teve um pastor aí que ele foi processado porque ele tava num culto de libertação, expulsando o demônio, e a pessoa se ofendeu, dizendo que tava xingando o Deus dela de demônio, e daqui a pouco vão querer proibir até de expulsar demônio, não vai poder falar demônio. Você tá entendendo a situação, irmão? Como é sério esse negócio aí? Então, irmão, não vou me estender muito, que o vídeo já tá ficando longo já. Mas a gente tem que falar que as coisas que vêm do alto, as coisas que Deus manda aqui, né? Tem que falar na hora também, porque é Deus que manda, então a gente já entrega logo. Pra você ver o nível que tá o ser humano hoje. Então vai ficar lá com o diabo e os seus demônios. E ele fala, ó, vai pro fogo eterno. Eu tive fome, vocês não me deu de comer. Tive sede, não me deu de beber. Estava nu, você não me vestiu. Enfermo, doente, você não foi me visitar. Estrangeiro, você me hospedou. Eles falou, mestre, quando fomos que a gente te viu nesse estado e a gente não fez nada? E Jesus falou o quê? Quando você deixou de fazer a um destes meus pequeninos irmãos, a mim você deixou de fazer. Ou seja, é um pecado de omissão. Às vezes a gente sabe que tem que fazer uma coisa e não faz. Às vezes Deus fala com a gente não faz. A gente tá vendo, endurece o coração, vira as costas, e Deus só ali, ó, o anjo só anotando ali, ó, pro dia do juízo final, as nossas obras. E não entrou. E só chama mestre quem sabe que Jesus é Deus, que ele é o Senhor, mestre. Mas adianta chamar mestre? Adianta falar Senhor e não fazer o que Deus manda? Não adianta nada, né, igreja? E aqui, ó, pra gente encerrar, Jesus, ele fala o quê? Mas o que tende, você tende até que eu venha. Ou seja, quem tá com a doutrina de Jesus, segura, irmão, aí. Segura o reggae, como diz a missionária amiga minha. Segura o reggae. Aguenta o tranco, irmão. Cinge os lombos. Aguenta, irmão. Aguenta até que ele venha, porque ele tá voltando, irmão. Jesus vai pôr ordem nessa bagaça aqui todo dia. Jesus vai pôr ordem em tudo, irmão. Jesus vai colocar tudo no seu devido lugar. Desculpa até o jargão bagaça, mas é assim o nível de muita gente que eu tenho encontrado. E é uma realidade. Jesus vai pôr ordem nisso tudo aqui. Porque isso aqui ainda tem dono, e é Deus, viu? E olha só, ele fala que ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regará, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Olha aí, Jesus deixa a recompensa, vai ajudar a Jesus a reger as nações, a julgar as nações. Olha só. Imagina aí você que está me assistindo hoje, essa live aí do outro lado, esse vídeo. Jesus, você suportar as provas, suportar as lutas, suportar a Jezabel, suportar o Balaque, suportar o trono de Satanás, ver os irmãos sendo jogados no Coliseu, passando pelos perrengues, passando pelas provas, pela dificuldade, e você ganha como recompensa a salvação eterna. Você que está aí me ouvindo, imagina só, Jesus fala, olha, hoje eu vou te colocar como presidente dos Estados Unidos, olha, você vai governar tal país, porque Jesus, ele vai voltar. Ainda tem um milênio. Ele vai reinar 1000 anos aqui nessa terra. Imagina só como recompensa, Jesus te dá qualquer estado ou qualquer país desse para você ser um governador, ajudar Jesus a governar no seu reino milenar. É isso que ele está falando aqui. Recompensa, olha, vai dar a estrela da manhã, gente. Olha que recompensa. Que maravilha isso aí, receber do próprio Deus. Então, igreja, ele termina falando, quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz à igreja. Então vamos ouvir o que Jesus está falando, amém? Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que aquilo que eu não pude expressar, o Espírito Santo venha expressar na vida de vocês, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem na paz, meus irmãos.